Bom, vamos lá. Estão me ouvindo bem aí? Violão? O saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. O saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. E nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Linda demais. Amém. Não pude deixar de notar que tinha pestana essa música, tinha muitos O dedo tá bem melhor. Bem melhor. Recuperando agora. Começando, dói um pouco ainda para tocar, mas já dá para abusar um pouquinho. Graças a Deus. Vamos lá. Hoje eu tive que resistir à tentação de tocar uma música do Resgate, que é sobre esse texto que a gente vai falar hoje. Acabei optando por João Alexandre. Vocês vão reconhecer, se vocês conhecem Resgate, eu sei que o Davi José conhece. Vocês vão reconhecer. O texto é o Salmo 19. E eu vou ler ele aqui na NVT. Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e as suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu morada para o sol. Dela o sol irrompe como um noivo depois do seu casamento e alegra-se como um valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e desliza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida.
O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, e o mesmo mel que goteja do favo. São uma advertência para o seu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra o teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. O salmista começa exaltando as características da natureza, né? A expressão de Deus na natureza. A expressão de Deus na natureza é o foco dos primeiros versículos. Então ele está falando da grandeza de Deus expressa na própria criação, na própria grandiosidade da criação, expressa o quanto Deus é grande. O poder que nós vemos na criação expressa o poder de Deus. Deus se revela através da sua obra criada, né? Há quem diga que a digital de Deus está impressa na própria criação, né? A presença de Deus pode ser percebida ao observar a natureza. Eu escalei, né, por algum tempo da minha vida, poucos anos, e uma piada que a gente costumava dizer é que não existe escalador ateu, né? Todo escalador crê em Deus, não existe escalador ateu. Por dois motivos. Primeiro, porque quando você está num desespero ali, você sabe que não existe solução humana para você e aí você confia em Deus. Segundo é quando você chega no cume, né? Quando você chega lá em cima e olha para baixo, uau! Né? E é isso que eu chamo de louvor, sabe? Quando você olha e fala, meu Deus, que coisa incrível! Né? E assim, não existe escalador ateu por esses dois motivos. E em seguida o salmista vai desenvolver a sua relação com a lei do Senhor, né? Ele vai falar que ela é perfeita, que ela dá sabedoria, né? Ele vai exaltar as características da lei do Senhor, ou seja, da lei mosaica, da escritura, né, do Antigo Testamento. E ele coloca essas duas coisas em pé de igualdade, né? Os que a teologia passou a chamar de os dois livros de Deus. O livro que Deus escreveu criando a terra, é um livro, e o livro que Deus revelou aos seus profetas, né, àqueles que escreveram as suas palavras. Então nós temos dois livros que revelam Deus. Um é a própria criação, a própria natureza, ela está espelhando a glória de Deus, como o salmista está dizendo aqui, e outro é a lei que o Senhor passou para os seus profetas, né? Toda a história da fundação do povo de Israel, a relação de Deus com os profetas, toda a orientação que Deus deu de como deveria ser a relação do povo com ele, a própria vinda de Jesus e as profecias que diziam como viria Jesus, tudo que está relatado nas Escrituras são livro de Deus, mas estão em pé de igualdade com a própria criação de Deus, a própria natureza. Ela própria revela Deus, ela aponta para Deus. E é curioso que se Deus é o autor da natureza, como é que esse livro pode estar em desarmonia com a Escritura? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes há uma polarização no discurso entre fé e ciência. Como se essas duas coisas fossem absolutamente opostas, como se elas não tivessem nenhum tipo de sintonia. Mas a ciência estuda um livro de Deus, que é a natureza. Então, quando um cientista bota algum material no microscópio e vai observar esse material, vai entender como ele funciona, qual a sua estrutura. Quando um cientista vai pesquisar um vírus, descobrir uma vacina para esse vírus, ele está estudando um livro de Deus.
que é a criação de Deus, é a natureza. Existem regras de como essa natureza se comporta, como ela funciona, e tudo isso pode ser lido, né? E a forma de se ler é através do que nós convencionamos chamar de ciência. Então, se por um lado nós temos as ciências, por outro lado, nós temos a filosofia e a teologia, que vão estudar a mente humana, a sua relação com o sobrenatural, né? São questões mais, vamos dizer assim, voltadas para o segundo livro, né? As abordagens do segundo livro. O primeiro livro, o livro, não sei se convém chamar de primeiro, né? Mas o livro da criação, ele aborda alguns temas. E o livro da lei do Senhor aborda outros temas. Eles não foram feitos para ser colocados em conflito um com o outro. Não foi feito para você tentar estudar biologia com a Bíblia. Ou tentar buscar a prova de que Deus existe através da física. Não faz sentido. Porque as propostas desses dois livros são distintas. Eu costumo ouvir, e repito, tem duas leituras principais de como isso se dá, tá? A que eu assumo como verdade para mim, né, é de que o livro da criação pode ser estudado para você entender como as coisas acontecem, como as pessoas reagem, como um elemento químico reage se exposto a outro elemento químico. Como é possível um planeta surgir? Como é possível um animal viver debaixo d'água e respirar debaixo d'água? Como é impossível para outro animal fazer a mesma coisa? Como é que um animal consegue voar, o outro não? Então, esse livro da criação nos reflete o como. Enquanto que o livro da lei do Senhor, ele nos aponta para o propósito, que a ciência não visa explicar. A ciência não tem finalidade de propósito. Então a ciência não existe para dizer que Deus existe, nem que ele não existe. A ciência simplesmente existe para mostrar como as coisas funcionam. Então você pega um relógio e disseca esse relógio e fala, ele funciona porque essa engrenagem está nessa posição, esse motor está funcionando assim por causa disso, e esse relógio funciona. Agora, por que esse relógio foi criado? Aí já é um assunto da teologia. Não é um assunto da ciência. É um assunto que diz respeito a uma questão de fé. Então, seria o para quê, né, Jean? Oi? Seria o para quê. Você sabe por que funciona, mas para quê? Uma coisa é como, outra coisa é para quê. Exato. Só um minutinho, gente. Eu não estou achando ela aqui. Só um minutinho que eu vou... Eu acho que ela entrou na sala errada. Ela pôs... você pôs para ela já. Isso. Mandei o link para ela. Ela vai entrar aqui. O Gilbert que tinha entrado e saiu. E veio. Eu fui aceitar. Já tinha saído. Bom, voltando então. Então, você tem dois livros de Deus que apontam para a razão das coisas escrevi errado. Agora sim. Então vamos lá. Continuando. Existem esses dois livros de Deus. Eu já ouvi algumas vezes, talvez vocês já tenham ouvido também, que a diferença entre esses dois livros, diferente disso que eu falei, né, de questão de como e para quê, né? Existe quem diga que o livro da criação mostra a glória de Deus. Né? Dá a entender, inclusive numa primeira leitura desse texto de Davi,
que a natureza, a criação, ela revela a glória de Deus. E de fato, revela mesmo, né? Porém, algumas pessoas fazem a distinção dos dois livros, dizendo que o livro da lei aponta para o padrão de Deus. Então, vamos dizer assim, enquanto a natureza está mostrando como Deus é poderoso, a lei do Senhor, a Escritura, está dizendo assim, o que Deus espera do ser humano, qual o padrão dele para o ser humano. Qual que é o problema que eu vejo nesse tipo de leitura? É que, para mim, a impressão que eu tenho é que a glória e o padrão são a mesma coisa. Eles não diferem tanto assim, né? Tem um texto lá de Romanos, eu gosto muito da NVT, né? Como vocês sabem. Romanos 3:23, né? Diz assim na NVT: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, né? Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, o padrão é a glória. Quando eu olho a perfeição da natureza, eu entendo o padrão de Deus. Há um padrão de perfeição, há um padrão de absoluto sincronismo. Quando o ser humano interfere na natureza e quebra esse padrão e sofre os efeitos dessa quebra desse padrão, né, nós entendemos o quanto esse padrão é perfeito. O quanto é perfeito. Nós podemos dizer a lei do Senhor é perfeita, como Davi falou, mas nós também podemos olhar para a criação e falar, a criação é perfeita. Nós temos ciclos ciclos da vida, né? Quem assistiu o Rei Leão, né? Lembra do ciclo sem fim? Então existe uma relação, né, de codependência entre os seres, de um ser que se alimenta do outro, que ajuda o outro a procriar e que mantém o outro limpo, e esse ciclo se repete, né? E a natureza, ela funciona de uma forma como se fosse um só organismo, né? Ela é muito perfeita em tudo isso, ao ponto de que quando a gente aumenta 2 graus de temperatura em determinada região do oceano, você tem a morte de todas as algas daquela região. Você pensa no ajuste fino, que é se você aumentar 2 graus na temperatura média daquela região, uma forma de vida que habita aquela região não existe mais, deixa de existir. Né? Há uma coisa muito fina, muito absurda. A gente... O planeta Terra, né? Essa discussão até do planeta ser o único que pode ser habitável e tudo mais, né? O planeta Terra tem uma relação tão perfeita com o Sol, distância, as marés controladas pela Lua em torno da... Quer dizer, é uma conjunção de fatores tão absurda que realmente alguns cientistas têm dito que talvez não seja possível existir em outro lugar no universo. Por maior que seja o universo, por mais possibilidades que hajam, porque nós temos um ajuste absurdamente fino. Se a gente deslocasse o planeta um pouquinho mais longe da órbita do Sol, a nossa temperatura seria completamente diferente. Olha que loucura, isso quando eu descobri faz tempo, tá? Mas quando eu descobri que a Lua está sempre com o mesmo lado voltado para o Sol, olha só, eu vou contar quando eu descobri isso. Quando eu era adolescente, eu amo Pink Floyd, né? E tem um disco do Pink Floyd que se chama The Dark Side of the Moon, né? E eu falei, como assim Dark Side of the Moon? Existe um lado da Lua que é... E aí eu descobri que sim, que a Lua ela gira em torno da Terra e em torno do próprio eixo na exata mesma velocidade. Mas, gente, não é possível isso. Então um lado da Lua está sempre oculto quando você olha da Terra. E o outro lado é o que se revela enquanto ela está dando voltas. Isso é bizarro. É muito louco. É um ajuste absurdamente fino para que um planeta que tem um asteroide em órbita, esse asteroide está girando em torno da Terra por centenas, milhares de anos e a mesma face está voltada para a Terra. Isso é muito doido, né? E esse asteroide, né? Esse asteroide, eu estou usando o termo errado, né? O satélite, né? Esse satélite girando em torno da Terra controla as marés da Terra, né? Cara, é uma coisa impressionante a precisão do ambiente que nós vivemos.
E quando nós olhamos para isso, nós entendemos o que é perfeição. Se é difícil, eu ter um desenho perfeito, se é difícil eu ter uma canção perfeita, se é difícil eu ter né? Tudo que eu faço, um texto que seja perfeito, seja irretocável, é difícil. Mas quando eu olho para a natureza, ela é irretocável. Tudo que existe está lá por um propósito e colabora e participa de um macroambiente que funciona perfeitamente dentro daquele conjunto. E as diferentes regiões da Terra, você pega animais que têm características muito similares, mas que quando vão para determinada região da Terra, eles assumem características diferentes que colaboram dentro daquele ambiente e passa a se integrar naquele novo ecossistema. É uma coisa impressionante a beleza desse livro de Deus, que é a criação. Quando nós olhamos para isso, nós vemos beleza, nós vemos perfeição, né? Então, talvez essa distinção de glória e padrão, a meu ver, não é o mais claro para fazer essa distinção. Porque eu consigo ver glória e padrão nas duas coisas. Eu consigo ver glória e padrão de perfeição na criação e eu consigo ver glória e padrão de perfeição na lei do Senhor. Consigo ver nos dois. Olha só que interessante esse texto aqui de Romanos, né? Talvez seja um dos textos mais lidos, mais conhecidos dentro desse tema dos dois livros, né, de Deus. Romanos capítulo 1, vou ler os versos 20 até o 22, tá? Diz assim: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis. Olha só, Deus está se revelando seus atributos invisíveis através da sua criação. Seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheceram algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe obedeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Romanos 1, 20 a 22. Os pais da ciência moderna, né? Alguns deles, inclusive, eram teólogos, né? É um barato isso, né? Quando você vai estudar os pais da ciência moderna, eles eram pessoas que estudavam a natureza, os dois livros, né? Estudavam a natureza e estudavam as escrituras, né? O próprio Charles Darwin, que virou alguém meio persona non grata, né? Nos meios evangélicos modernos, né? Era um cara que foi estudar a natureza, as ciências naturais, exatamente com um intento teológico, né? Ele era um cristão e tinha interesse em servir a igreja, e era a igreja que... se você queria estudar alguma coisa, era na igreja que você ia estudar, né? Então, as universidades eram todas da igreja, né? E ele passou a estudar as ciências naturais com esse intuito. Ele poderia ter ido para a escritura também, mas ele estudou as ciências naturais com esse intuito, de entender como é que Deus fazia as coisas. E aí ele chegou e descobriu a evolução e todos esses processos naturais que a gente conhece hoje, né? Então, é engraçado ele ser persona não grata, né? Dentro dos círculos evangélicos, né? Mas, inclusive, o pessoal da ABC2 fala muito disso, que o Darwin era financiado por um pastor amigo dele e tudo mais. Então ele tinha uma relação, até o fim da vida, uma relação muito próxima, inclusive com a igreja, apesar de alguns líderes cristãos já não gostavam das teorias dele lá atrás. Mas alguns líderes cristãos não gostam de nada, nem de ninguém. Então isso não é surpresa para ninguém que alguns líderes cristãos tenham resistido ao Darwin ou qualquer outra pessoa que tenha aparecido aí. Então, isso dito, os dois livros do Senhor, é interessante nesse salmo que, para mim, a ideia central dele acontece do verso 12 para frente. Ele apresenta o argumento, né? Ele traz a criação e a lei do Senhor, e disso ele vai tirar uma conclusão, que eu entendo que acontece do capítulo 12 para frente. Capítulo 12, versículo 12, perdão, para frente. Salmo 19, verso 12. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livre o teu servo dos pecados intencionais.
não permitas que me controlem. Olhando a natureza, uma das coisas, talvez, que Davi, ao escrever esse salmo, está percebendo é a sua pequenez, né? Então ele olha a grandeza de Deus, essa coisa incrível, ele olha para ele e fala, sinceramente, quem é capaz de perceber que está fazendo besteira? Quem é que consegue distinguir os próprios erros? E aí ele clama a Deus por essa ajuda. Porque ele está olhando um Deus grandioso que se revela na natureza, que colocou tudo no lugar, né? Que o sol, ele faz uma poesia, né? Ele diz que o sol atravessa o céu como um noivo que sai dos seus aposentos. No casamento judaico tinha essa história, a festa acontecia e os noivos se encontravam na tenda, né? Então esses noivos tinham sua noite de núpcias ali e o noivo saía radiante, né? Você sabia que era o noivo, era o cara mais sorridente na festa, era o noivo. E aí ele fala que o sol atravessa o céu como um noivo que saiu dos seus aposentos, que se regozija como um herói, né? Então esse é a forma como a natureza se expressa. Ele está trazendo características humanas, né, para mostrar que história a natureza está nos contando, né? Então quando ele diz quem é capaz de distinguir os seus erros, absolve das faltas que me são ocultas, ele está dizendo eu sou incapaz. Ele está olhando para a natureza, olhando para a sua pequenez diante de toda a criação, né? E está se percebendo, eu sou só uma pecinha dentro dessa coisa incrível que o Senhor criou. Eu sou só uma partezinha, né? Eu não sou capaz de compreender o todo das coisas. Eu não sou capaz de compreender nem as minhas próprias faltas, né? E depois, vamos lá, vamos combinar. Quem é que avisa que o rei está errado, né? Quem é que tem essa moral? Acho que só Natan mesmo, né? Chegar e falar que o rei fez besteira, né? O cara tem que ir com muito cuidado. Não, veja bem, senhor rei, né? Então ele pede para Deus fazer isso por ele, né? Que mostre para ele onde ele está errando, né? E essa é uma característica que talvez a gente tenha perdido na pós-modernidade, né? O desejo de ser apontado no seu erro. Não sei se Davi era uma exceção, né? E se naquele tempo também as pessoas eram como nós somos hoje. Nós não gostamos muito quando alguém chega e fala isso que você está fazendo está errado, né? A gente tende a resistir, tentar argumentar, tentar mostrar por A mais B que a gente está certo, né? Mas Davi aqui está fazendo uma oração a Deus pedindo que revele o seu coração aquilo que está errado, né? Tem até aquele outro salmo famoso, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, me levanto. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, tu me cerca, né? Sonda-me, conhece o meu coração. Então, esse é o tipo de oração de alguém que se reconhece pequeno demais. É o tipo de oração que alguém que não está inflado pelo orgulho, mas que olha para a criação e fala: eu sou pequeno demais, eu não tenho condição. Eu vou errar e não vou nem perceber que errei, de tão pequeno que eu sou. E talvez essa seja uma lição para a gente. Aprendermos a ser ensináveis, aprendemos a ser disciplinados, né? Existe a disciplina no sentido de organização e existe a disciplina no sentido de ordem, de uma pessoa trazer uma disciplina, você dizer, pô, aqui você pisou no tomate. E a gente ser doutrinável, ensinável, estar flexível para ouvir, absorver, ser transformado por essa palavra, né? Eu acho que talvez essa seja a principal característica, uma das principais características, quando nós olhamos para a igreja do primeiro século ali, né? Nós temos pessoas que estão tendo a sua vida religiosa, a sua vida social totalmente transformada para um contexto absolutamente novo e ao mesmo tempo estão ensináveis, né? Dispostas a ouvir e serem transformadas por essa palavra que vem, né? E isso é algo que eu não vejo com muita frequência nos meios cristãos modernos. Assim, é algo que eu olho para mim, né? Eu olho para mim e falo, nem sempre eu sou tão ensinável assim. Geralmente eu tendo a me apegar a quem diz aquilo que eu já sabia, aquilo que eu já concordava
E eu já decidi que eu vou concordar com aquilo antes mesmo de ouvir os argumentos, né? Antes mesmo de tentar entender, né? Então, talvez seja um desafio para a gente se alinhar aí com a mente de Davi nesse salmo e aprender a ser sondado e ter as suas próprias falhas reveladas, né? E mudar a partir daí, né? E nessa mesma veia, essa ideia acompanha, né? O alinhamento da boca e do coração. Né? O último versículo, versículo 14, ele faz uma finalização dessa oração. Ele diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Tem duas coisas nesse último versículo que eu acho maravilhosas. A primeira eu acho que é a mais evidente de todas. Davi revelando a necessidade de um redentor. Nós falamos disso algumas semanas atrás, né? A partir de Jó. E Davi aqui está falando: eu preciso de um redentor. Eu preciso de alguém que pague o preço para mim. Porque se eu não sou nem capaz de identificar as minhas falhas, quem dirá pagar o preço pelas minhas falhas? Né? Então ele diz: eu preciso de um redentor. E a segunda coisa é a questão do alinhamento daquilo que eu penso e daquilo que eu falo. O nome disso é sinceridade, honestidade. Né? Aquilo que eu penso, né? Que as palavras que saem da minha boca e as que eu estou meditando no coração sejam agradáveis ao Senhor. Porque às vezes eu posso dizer o que é agradável ao Senhor, porque eu quero impressionar Deus. Mas enquanto isso, o meu coração está uma bagunça. A minha mente, aquilo que eu medito, aquilo que gasto o meu tempo e que eu queimo fosfato, não tem nada a ver com agradar a Deus, né? Então eu acho que esse alinhamento, né, de mente e expressão, né, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós expressamos, faz parte dessa oração aí. Então é uma oração de 3 versículos praticamente, né, mas ela é muito profunda. Ele fala: eu não sou capaz de distinguir os meus erros, me ajuda. Que aquilo que eu penso e aquilo que eu falo estejam alinhados à sua vontade, aquilo que te agrada. E o Senhor é a minha rocha e o meu redentor. Olha que massa que é a gente perceber que essa conclusão de Davi não foi uma conclusão simplesmente inspirada num texto bíblico. Ele chegou a essa conclusão olhando para a natureza e para a Escritura. Ele chegou a essa conclusão lendo os 2 livros. Lendo os 2 livros, ele chega a essa conclusão: eu não sou capaz de identificar as minhas falhas, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para alinhar o que eu penso com aquilo que eu falo e alinhar isso para agradar a Deus. E ele chega à conclusão de que ele precisa de um redentor. E ele sabe quem é. Né? Ele está clamando a Deus e chama a Deus de seu redentor. Eu costumo dizer que a nossa leitura do Antigo Testamento, geralmente, ela traz uma ideia de que o Deus que é expresso no Antigo Testamento é o Deus Pai. Mas eu gosto de desconstruir isso, como eu gosto de desconstruir algumas coisas. O Deus que está revelado no Antigo Testamento é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Davi está falando a Deus, que é seu Redentor, ele está falando do Deus Filho, ele está falando de Jesus Cristo. Os 3 ainda as 3 pessoas da Trindade ainda não haviam sido expressadas separadamente até ali, né? O ser humano não conhecia só o Pai. Não, ele conhecia Deus, só que ele não sabia que esse Deus estava revelado em 3 pessoas. Que esse Deus era 3 pessoas que faziam parte de um mesmo Deus, né? Então, ele está falando com Deus, e o Deus que ele está falando é o Deus Filho, Jesus Cristo. Eu queria concluir fazendo uma pergunta para a gente fazer aquela participação típica, e todo mundo pode ficar à vontade para colaborar. A gente aqui mora num lugar... A gente mora na roça, né? A gente mora num lugar mais não tão urbano assim. Então nós temos muito contato com a natureza e tal. Eu queria saber de vocês o que na natureza... Vocês podem contar uma experiência ou algo que vocês acreditam, né?
O que na natureza revela Deus para você? O que você olha e você fala, puxa, Deus está aqui, né? O que vocês conseguem enxergar Deus expresso na natureza? Independente se é algo que você vê todo dia, se é algo que você viu uma vez e teve uma experiência, fiquem à vontade para contar. Vou inaugurar. Teve uma vez, eu acho que eu já contei isso numa reunião, mas eu vou contar de novo. Teve uma vez que a gente estava saindo para o culto, a gente atrasado, e a gente ia tocar, então ia ter ensaio, montar instrumento e coisa e tal, a gente saindo pela porta da sala, assim, quando a gente vai tentar sair, aí já tá travada na porta olhando para cima, e uma bocó, né? Era pequenininha, tinha, sei lá, 4 aninhos, 5 aninhos, pequenininha de tudo, assim. E a gente, tipo, vamos, né? Estamos atrasado, né? Quando eu olho para cima, ver o que ela tá olhando, ela tava olhando pra lua. Cheia. Aquela lua imensa. Eram, sei lá, umas 6h30, né? Tava começando a escurecer, então a lua baixinha e gorda. Ela tava assim. Aí eu falei, uau! Como a gente perde a capacidade de se alumbrar, né? Com a lua. E eu lembro que naquele dia, quando eu fui ministrar, né? Trazer as músicas e tal, eu falei dessa experiência. Eu falei, olha, a gente acabou de passar uma experiência que eu tomei uma lição, né? Eu estava achando que minha filha estava empatando a nossa saída de casa. Na verdade, ela estava em espírito de adoração, contemplando aquilo lindo, né? Que estava na frente dela, que era a presença do próprio Deus expressa nesse satélite, né? Imenso, lindo, reluzente, né? No céu. Então, enquanto eu estava preocupado com o rito, ela estava ocupada em contemplar, né? E foi uma experiência que me marcou, assim, bastante. Uau! Eu até comentei aqui com o Lucas aqui daquela música do quando as crianças fazem uau! O que me revela a glória de Deus no cotidiano é a sinfonia que os pássaros fazem no nascer do sol. Não tem nada para mim que seja comparável a isso. Aqui em casa tem muito sabiá, bem-te-vi, demais, bem-te-vi. É muito bonito mesmo. Teve uma época aqui, no começo do ano passado, que todo dia de manhã ficava uma maritaca pequena. Acho que ela era filhote, ou ela tinha alguma deficiência, não sei. Sei que passava o grupo e ela ficava, e ela passava o dia inteiro falando, e de tarde, quando o grupo passava de volta, ela ia embora junto. Ficar mais pra cá agora. E no outro dia, tudo de novo, mesma coisa. Então ela passava o dia inteiro andando aqui num pezinho de para-raio, falando o dia inteiro, sozinha. E de noite o grupo buscava ela de volta e deixava ela aqui de novo de manhã. Barato. Legal. Você quer que você vai fazer? Eu vejo bastante Deus em várias coisas, né? Nos animais, a perfeição de como eles são mesmo, né? E também eu vejo também a coisa mais assim profunda para mim é quando uma mãe dá de mamar para o filho. O filho nasce e ainda já tem um alimento para ele. Isso eu acho incrível. A Raquel não veio hoje. A Raquel é doula, né? E ela geralmente de sábado é o dia que ela mais tem parto para fazer, né? Então ela raramente consegue estar com a gente, teve poucas vezes. E a Raquel, ela teve até um tempo que eu queria que ela trouxesse uma orientação, ou uma palavra assim, né? Acerca disso, né? Que há uma perfeição nos processos, né? Que a gente até de certa forma plastificou, né, o nascimento, tornou algo um pouco mais artificial, né? E ela é alguém que defende o parto humanizado, todo esse rolê, né? E ela trabalha forte nisso. E ela, inclusive, sempre repete que o cordão enrolado, a criança na posição errada, nada disso é impeditivo para um parto natural. Ela fala, tudo tem como você resolver, há formas naturais de resolver, há casos extremos, claro.
Mas É uma força perfeita ali do binômio, né? acontece. Desde que ninguém atrapalhe, a chance de dar certo é muito grande. Exatamente. Então, às vezes, a gente se afoba, né? Tem medo, né, do processo. Mas é interessante ela falando dessa beleza que é, né? Ou é um sistema perfeito, né? É um sistema desenhado de uma forma perfeita. Funciona. Que mais, gente? Isa, você também pode falar, viu, filha? Pô, você me deixou mó. Eu fiquei mó triste. Quer dizer, triste não, né? Eu chorei, mas chorei de felicidade com a história que você contou. Ó, eu gosto muito da Lua, claro, do que você estava falando, mas acho que isso não é a coisa principal que me faz ver Deus nas coisas. A minha coisa são as decisões. Tipo uma árvore que você tem de decisões. E na vida você tem várias decisões e você deixa algumas de lado, mas é uma história. Eu acho incrível que, eu não sei se isso se enquadra muito na natureza, acho que é na natureza do próprio ser humano, as decisões e a forma que você lida com as coisas na sua vida. E é como se fosse uma árvore de possibilidades para você. Eu gosto muito disso, porque por mais que você tenha decisões, várias decisões, e sei lá, até o que você vai tomar no café da manhã influencia no seu dia inteiro. E eu acho que tudo isso tá escrito, e eu acho isso incrível. Interessante. Então, a realidade e as... Teve uma... Quando eu era adolescente também, como a Isa é agora, eu me questionava muito sobre isso, sabe? Eu olhava para... Falava assim, tá, Deus planejou a minha vida, planejou o meu nascimento. Mas se meus pais não tivessem se encontrado no dia tal e não tivessem se casado em junho de 1978, eu não teria nascido. Biologicamente não seria possível, porque eu sou um produto da fusão do DNA do meu pai e da minha mãe, né? Então, ou seja, a beleza e a perfeição da natureza, olhando a partir dessa ideia, né? De que a natureza, tudo que existe está aí porque Deus quis que estivesse, né? E ele desenhou dessa forma. Isso fica muito mais profundo se a gente entender que tem a história do efeito borboleta, né? Que uma borboleta batendo asas de um lado do planeta causa um tsunami do outro lado do planeta, né? Então, todas essas relações, né? De causa e efeito, pensar num Deus que desenha tudo isso é realmente absurdo, né? É de uma perfeição, é de uma beleza impressionante, né? Tem uma música, eu adoro Palavra Cantada, não sei se vocês conhecem, é um grupo de música infantil, e tem uma música que eles cantam que ele começa a falar: perguntei para o meu pai, pai, onde é que você nasceu? E as histórias de onde nasceram, um nasceu por causa de uma barata, outro porque o cara estava sendo assaltado e a moça veio salvar eles acabaram casando, foi bisavô do autor da música, né? É muito bonito ver, né, essa trama de acontecimentos que levam a um desencadeamento, né? Realmente. Eu tô aqui porque meu pai teve tuberculose. Olha, que loucura. Verdade. Nossa. Meu pai conheceu minha mãe porque meu pai teve tuberculose. Eles já trabalhavam juntos, mas ele conheceu minha mãe porque minha mãe trabalhava na enfermagem e era ela que aplicava os remédios dele da tuberculose. Olha só. Você vê, né? Como que é. Que mais, Muito gente? legal. Como vocês... O que na natureza, para vocês, revela a Deus? E boa noite, Riso. Isolene, Gilbert. Boa noite. Gil também. Boa noite, cheguei agora, Ah, tava na casa da minha irmã. Não tem problema. Vocês não participaram do papo todo, mas pode engatar aí, tá? A pergunta. Fala A pergunta, o Davi ainda não falou também. Mas pode falar, tá, Davi? Também. Não é só eles dois que podem falar, não. Você pode também.
A gente está falando dos dois livros de Deus. Eu li o Salmo 19, né? E a gente está falando de Deus revelado na natureza e Deus revelado na lei do Senhor, né? Nas Escrituras, né? E aí a pergunta que eu fiz agora para encerrar é: o que na natureza te revela Deus? O que você olha e fala e é impactado? E aí a gente está vendo aqui que é muito diferente o que impacta uma pessoa e outra, né? São questões muito diferentes, assim, muito particulares. É isso. Eu vou dizer a você que toda a natureza revela a Deus para mim. Uma das coisas que eu percebi, assim, quando eu vou muito para o campo, a minha comunhão com Deus, ela aumenta muito mais. Quando eu vou para qualquer área de campo, porque quando eu olho para aquela perfeição de cada plantinha, aqui no condomínio onde eu moro, tem uma área bem grande que a gente caminha, então todo final de tarde eu gosto de descer nos dias que eu estou aqui, né? Quando não, eu estou na casa da minha mãe. Então, nos dias que eu estou aqui, eu gosto de descer para caminhar, mais ou menos umas 10 para as 5, que é a hora do pôr do sol, que eu gosto de conversar com Deus nesse horário. E eu fico caminhando e olhando para o chão. E cada dia eu vejo uma plantinha diferente, eu vejo uma florzinha diferente. E desde pequena eu dizia assim, que pintou as plantinhas? E na minha imaginação de criança eu dizia, deve ter sido dos anjinhos que vieram aqui à noite e com um pincelzinho. Porque se você pegar cada florzinha, é a coisa mais linda e perfeita. É muita perfeição, né? Então, hoje mesmo eu estava na casa da minha mãe e tinha uma moça, ela estava ajeitando o jardim dela. E aí eu fico olhando assim, ela começou isso segunda-feira. Esse trabalho ela começou na segunda. E interessante assim, que ela não gosta de planta. Ela não gosta de planta. E ela cortava assim, sem pena e piedade, e plantava de novo. E por incrível que pareça, hoje eu cheguei, as plantas estavam lindas, com uma semana. E ela dizia, mas antes de plantar, antes de eu vir para cá, eu pedi a Deus assim que abençoasse minhas mãos para que essas plantinhas não morressem, né? Então, veja, até ali você vê que existe o temor dela, o temor de Deus, né? Mesmo não gostando de fazer o que faz, existia o temor dela em cuidar daquilo que não é dela, é de alguém, mas que ela entende que Deus está ali presente, né? Então, assim, eu achei super interessante essa pergunta que você me fez, né? Que você vê até nas plantas, no pôr do sol, na lua, nas estrelas, eu consigo ver a mão de Deus, assim, em todas as coisas. Então, assim, minha conexão com a natureza, para mim, é perfeita, sabe? Eu vejo Deus em todas elas. Muito bom. Às vezes a gente é cercado de natureza, na verdade. Por mais urbano que a gente esteja, né? Quando a gente olha para o céu, a gente tem animais que habitam até o ambiente urbano, né? Pássaros e tal. E nosso próprio sistema, né? Nosso corpo, né? Ele é de uma perfeição, né? Então, às vezes a gente ignora, né? A gente não lê esse livro, na verdade, né? A gente passa meio batido nesse livro. Né? Não tem uma música que fala sobre o nariz virado para cima? Como é que seria? É verdade. Não é? Até o nosso nariz é perfeito. Aqui, na ó. posição Você ideal. já pensou na posição assim? Como é que ia ser na chuva, né? Pois é. Interessante. Então as coisas estão em perfeito equilíbrio, né? E elas revelam, sim, a grandeza de Deus, verdade. Nossa, vocês me lembraram daquela crônica de livro infantil do Américo Vespúcio, que fica se perguntando por que a jabuticabeira, que é uma árvore tão grande da jabuticaba, e as árvores nascem no chão. Sim. É muito bom mesmo, verdade. A gente tem aqui uma árvore que destoa dessa relação, que é a jaca. Tem uma jaqueira aqui no quintal, você toma cuidado, você toma uma jacada na cabeça. A jaca é perigosa. A jaca é perigosa. Mas eu tô percebendo que a maior parte da jaca ainda assim tá agarradinha no tronco, né? Ela não fica pendurada tão longe assim.
Isso. Algumas ficam, mas as maiores são as que ficam no tronco. Sabedoria da natureza. E aí, que mais? Vamos orar? É Tem isso? a Radassa. Orar. Muito bem. A Radassa pediu pra gente. O Lep, na verdade, pediu pra gente orar pela Radassa. Ela não estava muito bem hoje. E o Lep trabalhou até agora há pouco e chegou para cuidar dela. Ela não está bem. Então a gente está em oração por eles. Sim. O que mais, gente? A gente tem que pedir. O fórum entrou em contato essa semana para agendar o estudo social e psicológico. Que legal. Então vai ser uns dias. Graças a Deus. Muito bom. Não só isso, aqui hoje, né? O pessoal de professor. Legal. A Débora e o Lucas estão se candidatando à adoção. E mais uma etapa aí nesse processo. A gente sabe que é um processo lento, a gente tá também, né? E cada passinho que a gente dá, A gente comemora, né? cada passinho que dá é uma festa. E realmente que Deus esteja no controle, né? A gente fica Aí assim. ele tá, com certeza. Quando a gente fez as Nós entrevistas. somos filhos de adoção, né? Por ele. A Isa foi entrevistada também, né? No nosso caso, que a gente já tem uma filha, né? A Isa também foi entrevistada lá, na assistência social, psicólogo, todo o processo, né? Passou junto com a gente também. Então a gente fica apreensivo, né? Sabia que resposta que acerta, será, né? Que eu tenho que falar. O que eu tenho que falar? Ai, meu Deus. Eu tenho que falar para passar a impressão que eu não sou maluco, né? Mas que Deus dê direção, amém. Vamos orar por isso, sim. Se ele quiser, se ele topar um acompanhamento mais próximo, Gilbert, a gente pode, sei lá, ouvi-lo, né? Ter um tempo com ele, pode ser bom. Bom, é isso. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti algumas situações que nós ouvimos hoje aqui dos nossos irmãos. Nós cremos no Seu amor, nós cremos no Seu cuidado, nós temos provado do Seu cuidado em tantas situações. Sim, sim. E, no entanto, nós vivemos num mundo que nos aflige em muitos aspectos, Senhor. E nós queremos colocar essas situações diante do Senhor, queremos pedir pela Radassa, que não está bem de saúde hoje, ela e o Lep não puderam estar conosco. Eles fazem falta, eles são importantes para nós sentimos a ausência deles e queremos pedir que o Senhor esteja cuidando da saúde da Radassa. Ela tem trabalhado na escola, muitas vezes ela pode estar exposta a qualquer coisa, mas cremos que o Senhor pode olhar por ela, cuidar dela, da sua saúde, preservá-la nesse momento, Senhor, com todo o mal-estar, toda a dor, que o Senhor esteja cuidando, zelando pelo bem-estar da Radassa. Ela é especial para nós e clamamos pelo seu cuidado dela, do Lep também, que está cuidando dela agora, depois de um dia corrido de trabalho. Fortalece o Lep também, restaura suas forças, o seu vigor, para que ele possa servi-la bem como marido. Isso vai ser muito especial para a relação deles, é muito importante a presença dele ali. Queremos te pedir também pela Débora e pelo Lucas, o processo deles de adoção, que está chegando numa nova etapa das entrevistas. Senhor, nós sabemos o quanto é
nos dá alegria passar É por esse verdade, processo, sim. nos deixa também muito ansiosos. Que o Senhor esteja cuidando do coração deles, Jesus. Senhor, trazendo tranquilidade, Sim, paz nessa Pai. entrevista, que eles estejam Amém, tranquilos e conscientes, Senhor, de que o Senhor tem colocado essa questão da adoção no coração deles. Isso tem Sim, tem sim. se tornado uma bandeira. Nós também entendemos o quanto isso é necessário e importante, É verdade. que a igreja abra os olhos para a importância disso, uma vez que nós fomos adotados, nós É fomos verdade, acolhidos Pai. pelo Senhor, fomos Sim, ó feitos Deus. teus filhos, e o mínimo que nós podemos fazer é agir da mesma forma, é nos tornarmos pais também. Então, abençoe esse processo da Débora e do Lucas, Sim, e meu toma Pai. conta, dá direção em todas as Em coisas, Senhor. nome de Jesus, Pedimos Pai. também pelo Eduardo, amigo do Gilbert, que está passando por Sim, um Pai. processo de trabalho complicado, passando por um processo de depressão complicado. Sim, Pai. Isso é, Senhor, nós já vimos isso acontecer, já vimos pessoas sofrerem muito dessa forma. Senhor, nós não queremos que o mesmo aconteça com ele. É, Pai. Cuida do coração dele, Senhor, Sim, das suas Senhor. Em emoções. nome de Nós Jesus, queremos, Pai. Senhor, também nos dispor, Senhor, Sim. para estarmos junto com o Eduardo, Senhor, ouvindo Sim, ele, Pai. cuidando dele, Amém. demonstrando que ele é especial, que Amém, ele Senhor. pode ser cuidado, que ele pode ser Sim, ó Deus. amparado nessa sua necessidade, que ele não se sinta sozinho, Senhor, Sim, ó Pai. mas que o Senhor nos use, Senhor, para ampará-lo, Senhor, e use Abençoe a as vida pessoas que o dele cercam sempre também. Senhor. Cuida, Senhor, da sua questão de Jesus, Pai. trabalho, Senhor. Pai. Nós temos tido cada vez mais pessoas desempregadas no Brasil. Isso tem sido muito triste, ver a dificuldade financeira que tem assolado os lares por causa da questão do emprego. Senhor, ampara a vida do Sim, Pai. Em Eduardo, nome Senhor, de Jesus. e Pai. nós estamos dispostos, Senhor, a sermos ferramentas tuas para isso. No nome Em de nome de Jesus, Jesus. nós te agradecemos pelo teu livro escrito, pela Bíblia, que revela a pessoa de Jesus, que nos Obrigada, aponta meu Pai. um caminho. E te agradecemos também pelo teu outro livro escrito, a natureza e tudo que nos cerca, Senhor. Tudo isso revela a sua grandeza, revela o seu verdade, poder, Pai. revela os Obrigada, seus Senhor. atributos invisíveis, como escreveu Paulo aos Romanos. Senhor, que nós não estejamos alheios, que nós não estejamos cegos a tudo isso que nos cerca, mas que nós possamos olhar para a natureza e enxergar o Senhor expresso, enxergar a sua assinatura, enxergar o quanto o Senhor é grandioso, Sim, o quanto o Pai. Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é amoroso, que nos cercou de tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, se presente na nossa semana, que Amém, nós Pai. não estejamos cegos e surdos à sua presença, mas sempre sensíveis à sua voz e à sua presença. No nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Eu queria também, desculpa, que você orasse pelas minhas mãos, né? Que ela tá amortecida. Tô acordando todo dia com a mão amortecida, às vezes eu não consigo pegar nem as coisas. E tá doendo bastante. E como eu tive a trombose, a minha irmã falou agora, será que não é circulação tudo? Mas de qualquer forma, eu gostaria que esteja orando por isso também. Amém. Senhor Jesus, nós queremos interceder pela Dani, Senhor, pela minha esposa. Senhor, o Senhor tem cuidado dela em tantas verdade, coisas, Pai. Senhor. Tem zelado pela Eu vida agradeço. dela, amparado, guiado os seus passos, o seu pensamento, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado na vida dela, Senhor. Obrigada. Nós queremos colocar diante do Senhor essa questão da saúde dela, Senhor. Sim, A trombose que levou ela para o hospital alguns meses atrás Nossa, e que nos abalou muito, Senhor, mexeu conosco. é verdade. E agora essa questão das suas mãos que estão adormecidas pela manhã. Senhor, Sim. nós clamamos por direção, clamamos por cuidado do Sim, Senhor, Senhor, em todas em essas nome de coisas. Senhor, que nós não estejamos, mais uma vez, simplesmente confiando na ciência, mas crendo que a ciência é produto da observação do seu livro da natureza. Senhor, nós cremos que o Senhor nos deu as ferramentas. Então, queremos clamar, Senhor, para que o Senhor dê direção, Senhor, para o que nós vamos fazer, que o Senhor traga cura para Amém, Dani, Pai. Senhor, em toda a sua dor, todo o seu mal-estar, as suas Sim, mãos, Senhor. Senhor, seja por meio da medicação,
seja por meios sobrenaturais. Nós não sabemos como o Senhor vai agir, mas nós Sim, queremos Senhor. te ouvir, Senhor. É, Pai. Queremos, Senhor, cuidar da Dani para que ela não sofra, para que ela Amém. tenha a sua saúde restaurada, no nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Gilbert, eu me coloco à disposição do Eduardo também, se ele quiser falar sobre o negócio dele de vender ravioli, se ele quiser pensar em estratégias aí para aumentar o alcance, eu estou à disposição também. Nossa, muito Débora é do ramo, hein? É verdade. Débora é do ramo nessa área aí de Muito bom. Nossa. assessoria para pequenas empresas. Dani, Oi, meu amor. Pode falar. só uma alertazinha. Como é que tá a tua taxa de vitamina B? Olha, falar para você, Risolene, faz tempo que eu não vou ao médico. Eu me mudei de convênio e o meu convênio só vou poder ir a partir do dia 10. E eu fiz um holter e o meu holter deu que eu tô com arritmia. Entendeu? Uhum. Então, Eu perguntei porque, assim, como eu fiz uma reeducação alimentar e parei de comer carne vermelha, então eu comecei a ter alguns problemas de saúde. E quando a nutricionista pediu o exame de sangue, aí a minha vitamina B está muito baixa. Então, eu estou fazendo reposição com citoneurin de 5.000, de 7 em 7 dias. Então, observe isso, a vitamina B, ela dá dormência nas mãos, ela dá uma série de problemas, viu? vou ver, vou falar ao médico isso. Pra ele ver Pronto, também já. porque normalmente no exame de sangue ninguém pede. Exatamente. Se você não falar assim, doutor, então, né? Fazer Uhum. um exame de vitamina para eu saber como que tá, né? Verdade. A D e a B, né? Aí eu faço a reposição da vitamina D e a B. E depois que eu comecei a usar o citoneurin de 5.000, eu melhorei bastante, bastante mesmo. Eu tinha essa dormência quando eu acordava de manhã. Aí dava essa dormência nas mãos. Nossa, chega a doer muito, porque fica Dói. muito tempo amortecida, eu não sinto. Isso. Aí você pede esse examezinho aí, porque de repente pode ser a taxa de vitamina B que está baixa, viu? Tá joia, Risolene, obrigada, viu? Nada. Valeu. Beijo, pessoal. Isso aí, Ótima gente. semana, Muito bom tá? estar com vocês. Deus abençoe. Prazerzão. Deus abençoe, boa semana. Beijo, beijos. Tchau, galera. Tchau. Boa semana. Boa semana. Valeu, Gilbert.